Nessa aula de introdução ao voo, vamos falar de aerofólios, nomenclatura, coeficientes aerodinâmicos, dados experimentais, como obter o coeficiente de sustentação, correções de compressibilidade, velocidades transônicas e também velocidades supersônicas. Iniciando pela nomenclatura de aerofólios, a asa inicia pelo bordo de ataque e termina pelo bordo de fuga. A intersecção de um plano perpendicular com a asa forma o aerofólio. A distância do bordo de ataque ao bordo de fuga de aerofólio é a chamada corda C. A distância do extradorso ao intradorso é a espessura. A posição que marca a metade da espessura é a chamada linha média do aerofólio. E a distância da corda até a linha média é o arqueamento. Alfa é o ângulo de ataque, definido como o ângulo entre a corda C e a direção da velocidade relativa. C sobre 4, ou quarto de corda, é medido a partir do bordo de ataque. A força resultante R pode ser dividida em duas componentes. A sustentação L, que é perpendicular à direção de velocidade relativa, e o arrasto D, paralelo à direção de velocidade relativa. F1, aqui mostrada, é a força resultante da superfície superior. F2 é a força resultante da superfície inferior. F1 e F2 geram um momento no ponto quarto de corda. O momento resultante pode ser calculado para qualquer ponto ao longo da corda. Assim, temos MLE de bordo de ataque, MTE, borda de fuga, e M quarto de corda. Um momento relevante é o que determina o chamado centro aerodinâmico, para o qual temos que MAC é igual a uma constante, independe de alfa. Para aerofólios subsônicos de baixa velocidade, geralmente o centro aerodinâmico AC é próximo do ponto quarto de corda. Podemos dividir também a força resultante em uma componente normal à corda
que denominamos de N, e outro paralelo à corda, que denominamos de A. Da figura temos que L igual a N cosseno de alfa menos A seno de alfa e D igual a N seno de alfa mais A cosseno de alfa. Coeficientes de sustentação, arrasto e momento. L, D e M dependem, em geral, de velocidade de corrente livre, V infinito, densidade de corrente livre, ρ infinito. Essa é uma forma de expressar dependência com altitude, tamanho da superfície aerodinâmica, aqui representado pela área S, ângulo de ataque alfa, forma do aerofólio, viscosidade dinâmica μ infinito, as forças de atrito ou viscosas dependem do valor da viscosidade, compressibilidade do escoamento, caracterizado pela razão m infinito igual a v infinito sobre a infinito, onde a infinito é a velocidade do som. Assim, para um determinado aerofólio, temos que a sustentação vai ser uma função de v infinito, ρ infinito, S, μ infinito e A infinito. O mesmo pode ser escrito para arrasto D e momento M. Para investigar essa dependência funcional, teríamos que variar cada variável de forma independente. Felizmente, a partir do princípio de similaridade dinâmica, isso não é necessário. Basta identificar os grupos adimensionais relevantes ao problema. Uma vez identificados, são esses os parâmetros que precisam ser variados. Existe uma técnica chamada P de Buckingham que permite identificar esses grupos. E essa técnica não será explicada aqui.
Usando os resultados dessa técnica, temos para a sustentação Cl, que é um grupo adimensional definido como L sobre Q infinito S, vai ser função de alfa, número de Mach, m infinito e Reynolds. E de forma análoga para arrasto e momento, definimos o coeficiente de arrasto como d sobre Q infinito S, que vai ser igual a uma função g de alfa, m infinito e Reynolds. E Cm, que é momento sobre Q infinito S vezes corda C, vai ser igual a uma função h de alfa, m infinito e Reynolds. A partir da formação dos grupos adimensionais do problema, que também são conhecidos como parâmetros de similaridade, vemos que o número de parâmetros a ser investigado para caracterizar L, D ou M é reduzido. Nesse caso, passamos a caracterizar Cl, Cd e Cm a partir do qual determinamos L, D ou M, conhecendo os valores de Q infinito, S e C. L vai ser igual a Cl, Q infinito, S. D vai ser igual a CD, Q infinito, S. E M vai ser igual a Cm, Q infinito, S vezes C. Vamos olhar agora os dados de aerofólios. Gráficos de Cl, Cd e Cm como função do ângulo de ataque alfa são obtidos a partir de medições em túneis de vento. Vejamos um exemplo típico. No eixo das ordenadas temos Cl, no eixo das abscissas alfa. Verificamos uma região linear com coeficiente angular a zero. Vemos que para um alfa igual a zero existe um valor não nulo de Cl em função do arqueamento. O ângulo onde acontece Cl máximo é também conhecido como ângulo de ataque de Stall, um fenômeno caracterizado pela perda de sustentação. Vemos que o ângulo de ataque aqui, para o qual temos sustentação igual a zero, é negativo. Arqueamento ou cambagem é responsável pelo valor de Cl diferente de zero com alfa igual a zero. Aqui temos o caso de dois perfis, um arqueado com Cl de alfa igual a zero maior do que zero e o não arqueado ou simétrico com Cl de alfa igual a zero igual a zero. Na condição de Stall, o escoamento é separado. Veja que isso está ilustrado na figura. Lembre-se das consequências da separação do escoamento.
temos um aumento do arrasto de forma ou de pressão e uma perda de sustentação. O stall pode ser estudado a partir do uso de diferentes técnicas de visualização do escoamento. Um exemplo é o uso de revestimento fluorescente, que brilha sob iluminação ultravioleta. Aqui temos o exemplo com 3 modelos, um com ângulo de ataque 4, outro com 11 e o terceiro com 24 graus. No primeiro, todo o escoamento é colado. Para o ângulo de ataque de 4 graus, parte do escoamento encontra-se separado. Essa região é mostrada em amarelo. E para o ângulo de ataque de 24 graus, toda a superfície do extradorso está com escoamento separado. Aeronaves possuem dispositivos que alertam para a iminência de stall. Existem muitas curvas de CL, CD e CM para diferentes aerofólios obtidos a partir de testes em túneis de vento. Podemos listar algumas observações importantes. Na região linear de fluxo ou escoamento colado, o Reynolds tem pouca influência sobre a curva de CL de alfa. Na região de stall ou fluxo separado, as curvas de CL de alfa são ligeiramente diferentes em função de Reynolds. Cm de quarto de corda, como função de alfa, quase não é afetado pelo número de Reynolds. CD, o coeficiente de arrasto, é fortemente afetado por Reynolds na região linear de baixo ângulo de ataque alfa. Cm do centro aerodinâmico é praticamente independente de alfa e tem um valor ligeiramente negativo. Asas infinitas versus asas finitas. Os gráficos para curvas de CL, CD e CM para aerofólios são equivalentes a asas infinitas.
onde o escoamento é bidimensional. Asas finitas geram escoamentos tridimensionais, que variam ao longo da envergadura da asa, principalmente próximo à raiz da asa e também na região da ponta da asa. Aqui temos um exemplo de uma asa infinita, que se estende no infinito em ambas as direções. E também o exemplo de uma asa finita com envergadura B e área planiforme S. Definimos a razão de aspecto de uma asa como RA igual a B ao quadrado sobre S. Para aerofólios, usamos CL, CD e CM escritos com letras minúsculas, e para asas finitas, CL, CD e CM são escritas com letras maiúsculas. O coeficiente de pressão, CP, é definido como CP igual a P menos P infinito sobre Q infinito. Uma curva típica de CP é mostrada abaixo. Note que existe uma convenção de mostrar o eixo das ordenadas invertida, com valores negativos na parte superior. A curva superior representa a superfície superior e a curva inferior a superfície inferior. No extradorso, próximo à borda de ataque, acontece a região de pressão mínima, seguida de uma região de recuperação da pressão, de aumento de pressão. É uma região onde há gradiente de pressão dP dx positivo ou gradiente adverso. Veja que Cp é maior do que zero no bordo de ataque. O efeito de Mach infinito sobre Cp pode ser aproximado com o uso da regra de Prandtl-Glauert. Essa regra é expressa da seguinte forma: Cp é igual a Cp0 sobre raiz de 1 menos m infinito ao quadrado, onde Cp0 é o valor de Cp para escoamento incompressível. A relação acima é válida para número de Mach infinito de 0,3 a 0,7. A teoria na qual a regra de Prandtl-Glauert é baseada começa a falhar em torno de m infinito igual a 0,7.
No gráfico mostramos o valor de CP como função de Mach infinito para um alfa fixo em um ponto fixo do aerofólio onde CP0 é igual a menos 0,5. Aqui mostramos a região de validade da regra de Prandtl-Glauert. Veja que o valor de CP tende a infinito quando M infinito tende a 1, o que é um comportamento não admissível, não é físico. A área entre as curvas de CP para a superfície superior e inferior fornece o valor de CL. Isso é uma forma de visualizar graficamente ou comparar graficamente dois aerofólios. Quanto maior a área achurada, maior o valor de CL. A partir da correção de compressibilidade para CP, pode-se mostrar que CL é igual a CL0 sobre raiz de 1 menos m infinito ao quadrado, onde CL0 é o resultado incompressível. Vamos falar sobre o número de Mach crítico e coeficiente de pressão crítica. Mesmo quando o número de Mach de corrente livre é subsônico, é possível atingir a condição sônica em algum ponto do aerofólio. Isso acontece porque o escoamento é expandido ou acelerado. A condição sônica é atingida primeiro no ponto de CP mínimo, pressão mínima. O número de Mach de corrente livre, no qual isso acontece, é denominado de número de Mach crítico, ou MCR. O CP crítico é obtido a partir da regra de Prandtl-Glauert. CP crítico igual a CP0 mínimo sobre raiz de 1 menos Mach crítico ao quadrado. Vamos explicar melhor esse fenômeno a partir de figuras. Nesse primeiro caso, temos um valor de Mach de corrente livre menor do que 1 e um número de Mach máximo menor do que 1 sobre o aerofólio. No segundo caso, acontece o mesmo, mas no terceiro caso, temos que o número de Mach máximo é 1 para o número de Mach de corrente livre igual a 0,61,
que é o número de Mach crítico para esse aerofólio. A partir do conhecimento de Mach crítico, o CP crítico é obtido a partir da regra de Prandtl-Glauert, como já indicamos. Essa regra de Prandtl-Glauert é mostrada no gráfico abaixo. E a fórmula é Cp igual a Cp0 sobre raiz de 1 menos m infinito ao quadrado. A forma do aerofólio vai determinar Mach crítico e Cp crítico. Aqui mostramos um gráfico para 3 aerofólios diferentes, designado de espesso, médio e fino. Quanto maior a aceleração, menor vai ser o valor de Mach crítico. Aerofólios finos têm maior Mach crítico e, em geral, são preferidos. Quando a condição sônica é atingida sobre alguma parte do aerofólio, surgem ondas de choque que aumentam o arrasto significativamente. Por isso, esse fenômeno, em geral, não é desejado. A curva achurada é a curva de Cp crítico como função de Mach de corrente livre. Vamos ver como essa curva pode ser determinada. Veremos que a intersecção dessa curva achurada com a curva de Cp para cada aerofólio fornece o valor de Mach crítico e Cp crítico. Da definição de Cp temos Cp igual a P menos P infinito sobre Q infinito. E sabemos que Q infinito pode ser escrito como o meio de ρ infinito V infinito ao quadrado, que é igual a gama P infinito sobre 2, que multiplica M infinito ao quadrado. Das relações isentrópicas, temos que P0 sobre P é igual a 1 mais gama menos 1 sobre 2 m ao quadrado elevado na gama sobre gama menos 1. Avaliando essa expressão na condição de corrente livre, P0 sobre P infinito vai ser igual a 1 mais gama menos 1 sobre 2 m infinito ao quadrado elevado na gama sobre gama menos 1. Dividindo a última equação pela primeira, temos P sobre P infinito é igual a 1 mais gama menos 1 sobre 2 m infinito ao quadrado dividido por 1 mais gama menos 1 sobre 2 m ao quadrado, tudo elevado na gama sobre gama menos 1. Substituindo essa equação na definição de Cp, temos Cp igual a P infinito sobre 1 meio de gama P infinito m infinito ao quadrado, que multiplica 1 mais gama menos 1 sobre 2 m infinito ao quadrado dividido por 1 mais gama menos 1 sobre 2 m ao quadrado, tudo elevado na gama sobre gama menos 1, menos 1. Simplificando, temos Cp igual a 2 sobre gama m infinito ao quadrado, que multiplica 1 mais gama menos 1 sobre 2 m infinito ao quadrado, dividido por 1 mais gama menos 1 sobre 2 m ao quadrado, elevado na gama sobre gama menos 1, menos 1.
A equação acima relaciona o valor de Cp com o valor local de Mach para uma condição de corrente livre com M infinito. Para achar Cp crítico como função de Mach, basta fazer M igual a 1 na expressão acima. Assim, Cp crítico é igual a 2 sobre gama m infinito ao quadrado, que multiplica 2 mais gama menos 1 m infinito ao quadrado dividido por gama mais 1 elevado na gama sobre gama menos 1 menos 1. Como fazemos para estimar Mach crítico para um aerofólio? Primeiro, devemos usar a equação que acabamos de deduzir para fazer um gráfico de Cp crítico como função de Mach infinito. Esse procedimento fornece a curva A mostrada abaixo. No segundo passo, para o aerofólio que estamos analisando, determinamos o valor de Cp0, ou seja, o valor mínimo de Cp, que no gráfico é mostrado como ponto B. Em seguida, usamos a regra de Prandtl-Glauert para plotar Cp mínimo como função de Mach infinito, que é a curva C do gráfico. Onde a curva de Cp mínimo intercepta a curva de Cp crítico, temos que Mach igual a 1 no ponto de Cp mínimo, e Mach infinito vai ser igual a Mach crítico, o ponto D mostrado na figura. Então aqui temos a curva de Cp crítico e a curva C é a curva de Cp mínimo. A intersecção delas fornece o Mach crítico. Uma solução analítica pode ser obtida igualando as equações de ambas as curvas. Cp0 sobre raiz de 1 menos m infinito ao quadrado é igual a 2 sobre gama m infinito ao quadrado, que multiplica 2 mais gama menos 1 m infinito ao quadrado dividido por gama mais 1 elevado na gama sobre gama menos 1 menos 1. Mas o valor de m infinito, onde essa igualdade é obedecida, é por definição Mach crítico. Assim, Cp0 sobre raiz de 1 menos Mach crítico ao quadrado é igual a 2 sobre gama Mach crítico ao quadrado, que multiplica 2 mais gama menos 1 Mach crítico ao quadrado sobre gama mais 1 elevado na gama sobre gama menos 1 menos 1. Essa equação
não tem solução analítica direta, ela precisa ser resolvida de forma iterativa. Agora vamos falar sobre um conceito chamado número de Mach de divergência de arrasto. O número de Mach de corrente livre em que há aumento repentino de CD é chamado de número de Mach de divergência de arrasto. Vejamos esse comportamento numa curva de CD versus Mach infinito. Os pontos A, B e C correspondem às diferentes situações mostradas na figura, com o aumento do número de Mach. Veja que em torno do ponto B há um aumento repentino do arrasto. O número de Mach onde ocorre o aumento repentino de arrasto é chamado de Mach de divergência de arrasto. Veja que esse número de Mach está entre o Mach crítico e o Mach igual a 1. A razão pela qual acontece um aumento repentino de arrasto sobre o aerofólio se dá em função da formação de uma onda de choque no extradorso do aerofólio, e essa onda de choque provoca um aumento de pressão seguido de possível separação do escoamento e aumento do arrasto de forma. Vamos examinar com um pouco mais de detalhe o arrasto de onda, no caso em velocidades supersônicas apenas. Considere o movimento de um emissor sonoro em velocidade subsônica. A figura mostra um objeto se deslocando com uma velocidade v durante o intervalo de tempo t, e esse emissor terá percorrido, portanto, uma distância v vezes t. O som, por sua vez, originalmente emitido, terá percorrido uma distância at em todas as direções. Por isso, desenhamos um círculo em torno da origem do ponto P. Como V é subsônico, Vt vai ser menor do que At. Olhando o caso agora, quando V é supersônico, temos que Vt vai ser maior que At e as ondas sonoras emitidas formam um envelope mostrado. De onde temos a seguinte relação da geometria indicada. O seno de μ vai ser igual a AT sobre VT. Simplificando e lembrando da definição do número de Mach, temos que isso é igual a 1 sobre m. O envelope formado é chamado de onda de Mach. E o ângulo μ é conhecido como ângulo de Mach. Quando um objeto muito delgado se desloca em velocidade supersônica, gera uma onda de Mach.
Já objetos mais espessos geram uma onda de choque com ângulo beta, que é o ângulo de choque, e esse ângulo beta é maior do que μ. Aqui mostramos uma figura para um objeto muito delgado, formando uma onda de Mach, e um objeto espesso, formando uma onda de choque oblíqua. A formação da onda de choque origina o arrasto de onda, resultado do aumento de pressão promovido pelo choque. Isso é mostrado melhor na seguinte figura, onde temos uma cunha em escoamento supersônico, onde formam-se choques oblíquos, mostrados em azul com ângulo beta. Ao passar pelo choque, a pressão aumenta e temos que P é maior do que P infinito. A ação dessa pressão sobre a superfície é gerar um arrasto D maior que existiria sem a onda de choque. Vejamos o que acontece para o caso de uma placa plana inclinada com o ângulo de ataque alfa. O escoamento, ao atingir a placa, gera uma onda de choque oblíqua na superfície inferior e um leque de ondas de expansão na superfície superior. Isso gera uma distribuição de pressão, como mostrada na parte inferior da figura. Uma pressão maior embaixo, pela presença da onda de choque oblíquo, e uma pressão menor na parte superior, originado a partir do leque de expansão. Para esse caso, teoria aproximada mostra que CL igual a 4α sobre raiz de m infinito ao quadrado menos 1 e CD igual a 4α ao quadrado sobre raiz de m infinito ao quadrado menos 1.